Teremos agora, nesse momento, o assunto a ser tratado aqui neste momento é a atualização das regras de investimentos na Portaria 1467/2022. Teremos a presença como coordenadora, moderadora desta atividade, a Alessandra. Seja muito bem-vinda, Alessandra, que é do Instituto de Guarulhos. E muito obrigado também, a PEPLEM agradece pela participação. E com muita honra, vamos receber os nossos palestrantes, o Luiz Gonzaga Madruga Coelho Filho, coordenador de investimentos na Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social, e também o consultor Paulo de Blasi. Sejam muito bem-vindos. Nesse momento, dando as boas-vindas também a todos, nossa moderadora Alessandra. Muito obrigado. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sei que o almoço dá um soninho, mas o tema é muito importante, é muito recente, uma portaria muito recente, e os investimentos são um assunto de suma importância para os nossos institutos, né? Então, eu vou fazer uma breve apresentação aqui do currículo dos nossos palestrantes. O Luiz Gonzaga Madruga Coelho Filho, ele é coordenador de investimentos na Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social, e Paulo de Blasi, que é o nosso consultor de investimentos. Tá? Eu espero que todos aproveitem, é uma palestra que, com certeza, é de nosso interesse, então, boa palestra para todos. Pessoal, boa tarde. Eu vou fazer algumas provocações iniciais aqui. A estrela da companhia hoje é o Luiz, na portaria. Tá? E depois eu peço licença para os senhores, eu estou com uma questão familiar de saúde, aí eu faço umas provocações, umas perguntas para ele e vou embora, ok? Aí ele responde. Mas, gente, eu tenho 3 pontos, tá, para falar com os senhores sobre esta portaria. Tá? Primeiro, contar uma história. O ano era 2005. 2005. E eu fui convidado para trabalhar no Instituto de Previdência, no RPPS, de uma capital. Né? Assessor especial da Presidência. Né? Bem, assessor especial da Presidência ia cuidar dos investimentos, mas também, né, ajudar lá o presidente na organização e funcionamento do regime. Minha primeira reunião, o presidente me levou para a reunião de secretariado. Né? Na primeira reunião, o prefeito, na época, chama, olha, vamos falar aqui, o pessoal do Instituto, e fala assim para nós, né, para mim e o presidente, como estão os recursos previdenciários do Tesouro? Recursos previdenciários do Tesouro. Eu era novo, assim, mas será que tem algum outro dinheiro lá que eu não sei? Aí o presidente, não, vai lá e apresenta. Apresentei a situação. Terminou a apresentação, eu levanto o dedo, senhor prefeito, eu sou novo aqui, me esclareça uma coisa. Por que o senhor chamou recursos previdenciários do Tesouro? Não tem dinheiro do servidor aqui? Aí ele falou assim para mim, tem. Mas se vocês fizerem bobagem lá, trouxerem problema para mim, quem é o garantidor? O Tesouro. Aí, eu, entendi. O que nós fizemos, pessoal, no ano de 2005? E aí a introdução para a portaria. O prefeito é economista, então não dava para enrolar ele muito, né? Trabalhamos com títulos públicos, compra de títulos públicos e mercado. Nós tínhamos uma carteira de ações, não fundo de ações, carteira de ações, e pasmem, pessoal, consignado, operação com participante, só que não no fundo de previdência, na autarquia. A autarquia tinha carta de crédito, empréstimo imobiliário, consignado, operação, e depois nós fizemos financiamento de computador. Quando eu olho, a gente olha a portaria, né, nova, além de regulamentar a questão da 4963, o que ela traz de interessante? Né, de itens de,
vamos chamar assim, quase mais novidade, né? A carteira de títulos, inclusive a marcação, né, de preços, títulos públicos e privados, né? E uma parte grande de consignado, né, que seria a novidade aí para os senhores. Então, vejam assim, lá naquela época, se eu tivesse essa portaria, né, teria facilitado a nossa vida, porque foi na época era um colcha de retalhos. Então, essa primeira questão, pessoal, dizer assim, que eu fiquei muito satisfeito e gostei muito dessa compilação das regras em eventos que a gente já tinha, no meu caso, eu tive a satisfação de presenciar lá atrás, em 2005, certo? Então, esse era o primeiro ponto. Segundo ponto, gente, o que eu acho que é interessante, tá, da portaria, no que se refere ao investimento. A gestão dos investimentos, ela precisa olhar um pouco mais para o atuarial. Por que eu estou falando isso, pessoal? Nós temos visto aí as palestras, né? E assim, e todas elas de altíssima qualidade, mas o que eu acho que é interessante? Quando se fala assim, o investimento em regime próprio é de longo prazo. O que é o longo prazo? Né? Quanto tempo é o longo prazo? 5? Tem aquela, né, coisa meio tétrica, no longo prazo estaremos todos mortos, mas tirando isso, ok? O que é o longo prazo? 5 anos, 10, 15, 20. E aí é o seguinte, os planos, o regime próprio trabalha com risco atuarial. É benefício definido. Que foi o que o meu prefeito falou. Ó, se vocês perderem o dinheiro lá, o Tesouro paga. Ok? O recado que ele estava dizendo é isso, ó, existe risco atuarial. Perfeito? Então, pensando nisso, né, gente, o que eu acho que o Luiz depois vai, com certeza, explorar bem, vocês têm um númerozinho ali no cálculo atuarial, tá? Vocês podem fazer uma análise mais aprofundada, pensar assim, bom, quanto benefício está concedido e quanto eu tenho a conceder? Essa é uma medida. Mas uma medida interessante, a duração do passivo, né? Que é o fluxo de caixa ponderado, ok? Do pagamento das aposentadorias. Então, vocês têm lá a meta atuarial atrelada a isso. Então, a observação que eu quero falar é o seguinte, quando perguntarem para os senhores o que é o longo prazo no regime de vocês, uma referência pode ser o quê? A duração do passivo. Ah, eu vou aplicar em bolsa. Quanto tempo eu tenho que esperar, eu posso esperar, ok? Para eu ter um retorno no longo prazo. Olhem para a duração. 14, 15, ok? Não quer dizer que vocês vão resgatar daqui 14, 15 anos, mas é uma medida interessante de gestão do investimento. Então, quando vocês pegarem essa portaria da parte de investimentos, né, deem uma olhada para isso, porque as aplicações, elas, na verdade, que se fala, ela tem um conceito muito genérico, né? Não, você espera, no futuro recupera, compra agora, aí tem gráficos lá de bolsa, históricos, tá? Então, eu acho que vocês devem ter essa ideia aí, inclusive para órgão regulador e fiscalizador, Tribunal de Contas, ok? Tá? Então, essa é a segunda questão que eu acho que o Luiz, com certeza, vai explorar melhor, tá? Em relação a isso. E o terceiro ponto, pessoal, eu vou deixar 2 perguntas aqui, tá? Que eu acho que são temas relevantes, até pela nossa experiência ali, dessa que eu reportei de 2005. Tá? A resolução, a portaria, e aí a própria ABPEM, o APPREM, depois pode questionar o regulador, o Luiz vai falar, né? Assim, ela trata, na questão dos títulos públicos, e na resolução, nós temos o processo de credenciamento, certo? O credenciamento de administrador e gestor já está implementado, né? E agora entrou o credenciamento do custodiante. O que é o custodiante? É o fiel depositário, certo? É o cara que vai fazer a guarda do ativo. Mas a legislação ali, pessoal, e o Luiz vai comentar com os senhores,
Nós temos lista de instituições para administrador e gestor, mas não temos lista para custodiante, certo? Então, acho que o primeiro ponto, a minha primeira provocação, é o Luiz passar um pouco a visão lá do Ministério, da Secretaria, em relação a esse processo, né, da escolha correta e uma escolha técnica do custodiante, tá certo? Porque qual é a lógica ali, gente, de ter listas de instituição, né, de instituições, administrador e gestor? Qual é o requisito ali? Comitês de risco e de auditoria. Qual seria o objetivo disso? Dentre tantos, inibir fraudes. Tá certo? Né? O risco são as fraudes. Tá? Então, a primeira pergunta, a primeira provocação para o Luiz é qual a visão que ele entende, o que a legislação está pensando em relação a isso. Tá? E a segunda questão, pessoal, quando eu comprava os títulos públicos lá em 2005, lá, até por uma regulação ainda muito frágil, o que a gente fazia? Comprava em mercado primário, em leilão do Tesouro. Tá certo? O Tesouro faz leilões periódicos, tá? Se tinha um cronograma, identificava e entrava na taxa do leilão. Ok? Depois a resolução foi aprimorando. Mas existe um item ali, tá? Fazendo um paralelo com os fundos de pensão, tá? Que seria o co-irmão de vocês, os privados, eles também têm uma questão de compra de títulos em mercado secundário, isto é, fora de leilão, com cotação de preço, mas tem lá o uso de plataformas eletrônicas e tem lá um advérbio de modo, olha só como eu sou bom de português, e tem lá entre vírgulas, preferencialmente. Então, as operações deverão ser cursadas em plataformas eletrônicas, vírgula, preferencialmente, vírgula. Tá certo? E aí, segue. Este preferencialmente não tem na 4963. Aí a minha segunda provocação para o Luiz, tá? E para o regulador é, qual a visão que se tem em relação a isso? Plataforma eletrônica é aquelas coisas, né? Só tem duas hoje. Tá? Operacionalmente é complicado, mas me chamou a atenção, fazendo um paralelo da legislação de fundos de pensão, que é a 4994, com a legislação de regime, que é a nossa, que não tem esse termo preferencialmente. E eu acho que é uma boa alternativa para se discutir. Tá certo? Então, são esses 3 pontos que eu queria deixar para o Luiz apresentar, e aí depois para abrir para perguntas, eu fico mais um pouquinho aqui. E passo a palavra agora, tá? Eu não vou fugir, eu fiz as perguntas, mas vou ficar um pouquinho, tá, Luiz? Você pode chutar minha canela aí, tá certo? Mas vou ficar aqui, no cantinho direito. Então, agora vamos olhar, tá, pessoal, a gestão de investimentos sobre essa ótica. Claro, ocorreram outras modificações, o credenciamento, tiraram aquelas certidões, o Luiz vai falar, né? Prorrogou para 24 meses, a política de investimento, né, Luiz? Não dá para ser o copia e cola. Por exemplo, o primeiro ALM, que é um negócio que está em moda aí, né? Apesar, enfim, de eu ter visto uns estudos meio esquisitos, mas o primeiro ALM que eu fiz foi em 2009, certo? 2009. Para o prefeito, economista, tá certo? Que não dava para enrolar, eu perguntava, senhor prefeito, os investimentos balançam. O que o senhor deixa balançar aqui por ano? Aí pensamos, e levamos a seguinte proposta para ele, que eu até comentei. Será que pode balançar o juro do ano? Então, vou dar um exemplo aos senhores, tá? A taxa de juro para o ano é 10%. Ok? Certo?
qual é a parcela do meu patrimônio que eu poderia botar em risco? Até 10%. Ok? Qual é que era a lógica, tá, da nossa alocação? Ó, se eu comecei um ano com 100, tá certo? E eu perder tudo, hipoteticamente, eu pelo menos termino o ano com os mesmos 100. Tá bom assim para o senhor, seu prefeito? Ele falou, tá, parece razoável, mas vão devagar. Então, pessoal, esse processo de alocação de risco, né, e de investimentos, e olhando um pouquinho para o atuarial, que eu acho que é a grande questão dessa portaria, né? Ela conseguiu consolidar ali, e ali a questão, gente, os senhores têm que trazer, ok? Ó, é que nem os novos remédios aí da medicina, tá certo? É individualizado, tá certo? Aquilo ali precisa ser individualizado para o RPPS dos senhores, ok? Não necessariamente a mesma carteira segue para todo mundo, ok? Então é isso. Por hora, obrigado, pessoal. Vou ficar mais um pouquinho aqui. E agora a estrela da companhia vai falar para nós aí o regulador da portaria 1467. Ela teria me poupado, Luiz, se em 2005 nós tivéssemos algo parecido. Parabéns aí pela iniciativa da secretaria. Olha, juntar tudo isso, pessoal, porque assessor de pessoal da presidência, você sabe, né, pessoal? Ficava olhando lá, plano de benefício, ok? Matrículas, Comprev, crédito imobiliário, ok? Então, hoje a portaria consolida tudo e é a evolução do sistema, como deve ser, tá bom? Um abraço a todos e passo a palavra para o Luiz. Obrigado. Obrigado, Paulo. Paulo, eu vou fazer o seguinte, então eu vou de trás para frente, da sua segunda pergunta, depois a primeira, e depois as outras duas explanações eu explico na minha apresentação, né? A segunda pergunta, a questão das operações com os títulos públicos. Essa questão da operação com os títulos públicos, a gente tem que ver o histórico, né? A gente vem falando em eventos, em live, isso é a realidade de alguns RPPS, da questão de fundos estressados na carteira, né? Você já conhece esse tema, a questão de problemas que existiram aí no passado, razão pela qual veio a obrigatoriedade do credenciamento de administrador, ou que o fundo, né, tenha um administrador ou gestor que tenha comitê de auditoria de riscos obrigatoriamente constituídos. E isso, antes, a gente dando um passo atrás, com a publicação da Resolução 3922, lá em 2010, existia um outro problema anterior, que era a questão da fraude com títulos públicos, né? Isso, à época, foi levantado pelo Ministério Público Federal. A Secretaria de Previdência, à época, ela recebia os ofícios do Banco Central, dizendo que as compras, né, principalmente com day trade de títulos públicos, estavam fora do túnel, né, muito fora do túnel, e enfim, foram verificadas fraudes, e aí foi dada essa tratativa à época de obrigatoriedade para os RPPS da utilização de plataforma eletrônica. E aí, como você bem disse, esse termo, preferencialmente, difere a regulação, o que o Conselho Monetário Nacional regulamenta para os fundos de pensão e para os regimes próprios. Enquanto lá você tem essa possibilidade de operação de compra em balcão, né? E sendo que tem preferencialmente operações em plataforma eletrônica, aqui nos RPPS, o Conselho achou por bem, ainda por conta desse histórico, manter essa obrigatoriedade da utilização de plataformas eletrônicas, né? Enfim, a gente tem dois sistemas aí, o CTIP Trade e a Bloomberg. Existe toda uma discussão desde 2018, com a modificação lá da Resolução 4965, que alterou a 3922. Já existia essa discussão, né? Isso principalmente é levado aí pelas associações, por alguns regimes que operam com grandes volumes de recursos e títulos públicos, demonstrando que as plataformas não chegam a ter uma boa profundidade, né, de volume de negociação e boas taxas pactuadas aí para os RPPS. Então, assim, isso vem em 2018. O grupo de trabalho que deu início à modificação dessas normas de investimento, né, da 4963, da 1467, lá em 2019, com a participação de associações, né, de entidades representativas aí dos RPPS, esse grupo de trabalho já levou, já houve discussão e até a minuta de um texto
na tentativa de que se modifique esse aspecto aí do artigo 7º, inciso 5, parágrafo 1º da resolução, para que se possibilite, com critérios objetivos, a aquisição de títulos públicos via balcão, né? Enfim, cotação com dealers, tinha todo um conjunto de regras que a gente apresentou lá na discussão da abundância da resolução, mas, por enquanto, continua essa regra da obrigatoriedade, né? E aí até um ponto que você levantou, talvez seja interessante, a própria associação oficiar a secretaria no sentido de que se abra novamente as discussões para que a gente verifique a oportunidade de discutir com os órgãos da Comoc e se modifique essa norma, né? Com relação aos custodiantes, né? O credenciamento do custodiante foi uma novidade agora com a resolução 4963, não só do custodiante, do emissor dos títulos financeiros privados, né? Uma mudança que houve na resolução 4963, né, no artigo 7º, não sei se vocês lembram, o RPPS, majoritariamente, ele canaliza seus recursos por meio de fundos. Diretamente, você pode o quê? Adquirir título público, que foi o que a gente falou, e o leque de ativos financeiros privados era muito restrito. Você tinha CDB vinculado ao Fundo Garantidor de Crédito. Você tinha poupança, que hoje não é mais considerado como ativo financeiro, é considerado disponibilidade. E você tinha letra imobiliária garantida, que foi um produto que não vingava para os RPPS. Então, nesse conjunto de modificações, houve um acréscimo de percentual de aplicação nesses produtos especificamente, diretamente, ativos financeiros privados emitidos por instituições financeiras com a obrigação dessas instituições. E aí, o que é que a resolução fala? Essas instituições, elas ficam vinculadas à regra do artigo 21, parágrafo 2º, que é justamente a questão da obrigatoriedade dos comitês de risco de auditoria. E não fala isso para os custodiantes. Isso é um ponto que a gente tem que reforçar. E aí, assim, não fala isso para os custodiantes, razão pela qual isso não foi colocado via portaria, na 1467, porque a gente vai operacionalizar o que a resolução diz, e eu vou mostrar para vocês a sequência lógica, né, da modificação, né, porquê, qual o escopo de atuação da Secretaria de Previdência, né? Então, a princípio, e aí eu também peço uma provocação da ABPEM via ofício, eu não sei se vocês viram, há um mês, mais ou menos, a gente deu um posicionamento, via nota técnica, de uma questão específica, né, que foi a questão de investimentos no exterior por institutos que à época só tinham feito a adesão ao Progestão e não tinham conseguido a certificação. E à época era possibilitado pela portaria 519, esses institutos não conseguiram a certificação, veio a resolução 4963, alguns institutos estavam com um percentual muito alto de prejuízo, e, enfim, a gente se utilizando aí dos princípios, né, no artigo 1º caput da resolução, e na própria lei 9717, a gente entendeu que, naquele momento, era melhor o Instituto monitorar o melhor momento de desfazimento desses recursos. Então, assim, do mesmo jeito, eu acho que dá para a gente criar um entendimento, se não for possível em relação à portaria e à resolução, a gente abre um diálogo, né? Abre um diálogo com os membros que podem, enfim, se a gente puder regulamentar via portaria, ótimo. Se não, a gente abre um diálogo para a tentativa de modificação de resolução, né? Que, assim, é uma discussão permanente, né? Por mais que, se a gente for observar a resolução, ela é de 2000 a antiga era de 2010, houve uma modificação em 2014, 17, 18, e agora a gente espera que 21 dê uma acalmada nessas modificações de norma, né? E aí, Paula, as tuas outras colocações, eu vou tentar contextualizar aqui na minha apresentação, tentar dar uma corrida, se puderem colocar aí, pessoal. Isso, obrigado. Então, como eu falei, né? Qual é o papel da Secretaria de Previdência na regulamentação dos investimentos dos RPPS? Então, a gente tem uma hierarquia de normas, né? Aquela pirâmide lá de Kelsen, né? A gente tem a Constituição, como a gente sabe, artigo 40 trata dos regimes próprios, assim como o artigo 201 trata do regime geral, né? Com a emenda constitucional 103 de 2019, houve a vedação, por exemplo, lá no parágrafo 22, da constituição de novos regimes próprios, né? E houve a necessidade de instituição de uma lei complementar federal que regulamentasse, entre outros assuntos, as aplicações dos RPPS.
Mas, assim, já existia uma lei, que era uma lei ordinária, que é a Lei 9717. Então, enquanto não vier essa lei complementar federal, a Lei 9717 adquiriu esse status de lei complementar, regulamentando a gestão dos RPPS, né? E a lei complementar, e a Lei 9717 diz o quê? Lá no artigo 6º, inciso 4, quem tem a competência para tratar das diretrizes de aplicações dos RPPS é o Conselho Monetário Nacional. E depois eu vou explicar, como você bem falou, a resolução, a nova, né, dos fundos de pensão, que também é o Conselho Monetário Nacional que traz diretrizes, e eu vou mostrar o porquê dessa atuação do Conselho, né? E aí, na escadinha, né, a pirâmide, Constituição, estabelece para uma lei regulamentar as disposições para os regimes próprios, essa lei complementar federal estabelece uma competência para o Conselho Monetário Nacional, o Conselho Monetário Nacional, por sua vez, via Resolução 4963, estabelece a competência da Secretaria de Previdência. Artigo 29. Secretaria de Previdência e Comissão de Valores Mobiliários poderão editar regras procedimentais à operacionalização da resolução. Se a gente for ler a resolução, artigo 1º, inciso 4º, controles internos, formação de controles internos, isso está colocado lá na portaria 1467. Vai ser conforme a regulamentação da Secretaria de Previdência. Artigo 12, parágrafo 13, empréstimos consignados, que eu vou contextualizar aqui na apresentação. Empréstimos consignados, o Conselho deu todo o modelo de empréstimos consignados, parte de operacionalização de acordo com a regulamentação da Secretaria de Previdência. E desenquadramento passivo, né, que foi uma regra que foi modificada aí nessa resolução 4963. Desenquadramento passivo para aqueles casos superiores a 180 dias. Né? No caso aí que eu citei dos fundos estressados. Segue o quê? Regulamentação também da Secretaria de Previdência. Então, a gente vê uma escadinha. Constituição Federal, Lei 9717, resolução via Conselho Monetário Nacional e Secretaria de Previdência, vamos dizer assim, clarificando o que o Conselho Monetário Nacional quis dizer em termos de diretrizes de aplicação, né? E aí, por que os RPPS se submetem às regras de investimento? Então, é justamente isso. Ó. Resolução 4994, trata do ano passado, não, desse ano, 24 de março, era a antiga 4661, trata dos fundos de pensão. Resolução 4993, trata das entidades abertas de previdência complementar, né? Então, você pega as entidades fechadas e as abertas e trata das seguradoras, né? Resolução 4963 trata dos RPPS. Por quê? Porque o Conselho Monetário Nacional ele observa o RPPS, os fundos de pensão, as seguradoras, as entidades abertas de previdência complementar como formadores de poupança previdenciária, né? Você tem investidores institucionais que estão ali, dentro do seu objetivo institucional, formando poupança previdenciária, capitalizando recursos. Então, assim, o Conselho Monetário Nacional, como órgão superior do Sistema Financeiro Nacional, dita essas regras, isso estabelecido em cada lei específica, né? Lá para os fundos de pensão, ou aqui no caso da Lei 9717, justamente para trazer as tratativas de para onde ele acha que é interessante canalizar esses recursos, né? De formação de poupança previdenciária e da garantia de aposentadoria, aqui no nosso caso, dos servidores, né? Então, na questão da resolução 4963, o Conselho ele deu ele teve uma modificação de paradigma a partir de 2018. Então, eu falei que teve uma modificação lá na 3922, 2014, 2017, e em 2018 teve uma mudança de paradigma que foi, vamos dizer assim, o alicerce da construção da portaria 1467. Né? A norma, a 4963, veio como uma indutora de boas práticas de gestão. Né? Se a gente for olhar ler a norma do início ao fim, a gente vai sempre ver critérios estabelecidos de governança, controles internos e gestão de risco. Governança é só a gente observar aquela tabela, né, de possibilidades de aplicação. Então, a gente tem renda fixa, renda variável, e você vai crescendo, flexibilizando seus limites de acordo com o nível de progestão que você alcança. Né? Ou seja, é o Conselho dizendo, ó, você melhorando sua estrutura de governança, você tem condições de obter maiores retornos, porque você vai ter maior risco atrelado a essa potencialidade. Né? A questão dos controles internos de gestão de risco também, na própria portaria 1467, como eu vou falar, existe capítulo específico para tratar desse tema,
justamente trazido aí pela essa modificação da Resolução 4963. Né? Então, a portaria, eu acho que já foi até falado e discutido aqui, que a portaria ela foi uma consolidação geral das normas dos regimes próprios. Né? Então, não só dos investimentos. A portaria ela trouxe a consolidação de 87 normas da Secretaria de Previdência desde 1999, né? Entrou em vigor agora a partir de 1º de janeiro, de 1º de julho. E uma das normas que foi incorporada aí pela portaria foi justamente a 519, né? A antiga 519 de 2011, que tratava dos investimentos e que era muito mais enxuta e muito menos clara em relação ao que fazer em termos de gestão para o RPPS. E como eu falei, são 14, né? 14 capítulos. O capítulo 6, que trata dos investimentos, traz 12 seções. Ainda existem disposições sobre o investimento no anexo 8, principalmente trazendo disposições sobre o título público, sobre regras, né, de operação com título público, que Paulo se referiu, sobre a questão dos empréstimos consignados, que ele também se referiu, e eu vou entrar em alguns tópicos específicos para explicar para vocês o porquê de algumas mudanças. Enfim, a portaria ela ficou extensa, mas ficou com cara de manual de procedimentos, né, de estrutura mínima de gestão nas aplicações de recursos RPPS que o regulador pretende, né, para o regulado. E aí tá. O ponto de partida, eu vejo assim da portaria, é o seguinte: a portaria ela trata do processo decisório dos investimentos, né? Então, o processo decisório dos investimentos, o artigo 88 da portaria diz o seguinte, que o processo decisório é aplicação, manutenção dos investimentos e desinvestimentos. Aplicação, processo de escolha, né, credenciamento, seleção daqueles ativos, o porquê de escolha daquele ativo, dada a estrutura, que foi também o que Paulo falou, dada a estrutura de obrigação, o que eu tenho a entregar, qual é a minha meta atuarial, qual é a minha estrutura do passivo, minha estrutura de liquidez, enfim, tudo aquilo que eu sou obrigado a entregar, qual foi o meu processo de escolha. Manutenção. Eu tenho no meu ambiente aqui de gerenciamento das aplicações fundos ou ativos que não estão performando e que estão trazendo o rendimento do meu portfólio para baixo. Qual a justificativa de manutenção? Né? E desinvestimento dos recursos. Vamos dizer assim, antes do prazo, sem verificação da estrutura do passivo. Vou citar um exemplo. Compra de título público, marcação na curva. Primeiro, você tem que apresentar compatibilidade, eu vou falar mais na frente, compatibilidade de que você consegue levar até o vencimento. E aí, sei lá, você fez na sua estruturação algum planejamento errado e você precisou resgatar aquele recurso. Então, isso também é configurado processo decisório para fins da resolução 1467, por isso que tem que ser bem justificado e diligenciado. Né? Então, a gente pode ver os investimentos de recursos, a portaria, se a gente for ler assim de uma maneira didática, ela é como um ciclo daquele PDCA. Né? Você planeja, você faz, você verifica, né, checa, e você age, você corrige. Né? Então, você tem um ciclo, e a portaria induz a uma sistemática que seja pensada a gestão das aplicações dessa forma. Né? Planejar, fazer e verificar, ou seja, executar, e verificar e corrigir. E eu vou explicar cada ponto desse. Né? Então, primeiramente, planejar. Política de investimentos. Política de investimentos, já desde 2018, foi um tópico que o Conselho Monetário Nacional disse, não, a gente tem que dar ênfase, jogar luz a esse tema. Por quê? Porque, por várias vezes, o planejamento ele é negligenciado. Né? E a política de investimento, até conforme o manual do Progestão, ele é um dos processos estratégicos do RPPS. Né? É ele que vai ditar todas as regras de obtenção, né, de gestão do ativo da sua carteira, de forma a obter uma meta atuarial para que você consiga fazer frente às suas obrigações e manter um equilíbrio financeiro e atuarial do regime. Então, o ponto de partida é um bom planejamento. E aí a portaria 1467 vem e diz o seguinte, artigo 101, o que é a política de investimento? A política de investimento é um mandato estabelecido para os dirigentes, né,
gestor de recursos, dirigentes, os membros do Comitê de Investimento, um mandato estabelecido pelo Conselho Deliberativo para que, durante aquela execução, esses dirigentes eles consigam se alicerçar nesse planejamento, ou seja, cumprir aquilo que foi previamente pactuado, né? Então, é um documento que formaliza e norteia todos os processos de tomada de decisão. Então, é o ponto de partida, é o ponto-chave de qualquer gestão das aplicações dos RPPS. Mas, assim, eu digo um ponto de partida, levando-se em consideração a compatibilidade do que você tem que entregar em relação à sua estrutura do passivo, como Paulo falou. Então, assim, uma aplicação pode ser boa para determinado regime e para o seu vizinho, para o RPPS do município vizinho, pode não se encaixar, porque a estrutura de passivo, por exemplo, a necessidade de liquidez dele é mais premente, né? E aí, na própria política de investimento, eu acho que esse é um ponto que ficou mais claro na portaria. Portaria 519 não tinha isso, e, às vezes, a gente tinha distinções de organização dos regimes próprios. Foi justamente a ideia que foi trazida lá pela Resolução 4963, de definição das atribuições de cada membro do Conselho dos dirigentes, do gestor de recursos, que é o responsável pela prestação das informações da Secretaria, conforme artigo 86, parágrafo 2º, do Comitê de Investimentos. A portaria traz, o Comitê de Investimento minimamente terá que ser organizado dessa forma. O Comitê de Investimentos tem que organizar reuniões periódicas de monitoramento das aplicações e definir como serão as formas de prestação das reuniões extraordinárias. Então, assim, a portaria vem trazendo no escopo do que era colocado na resolução, do que é colocado na resolução, a necessidade de definição de atribuições, de alçada de decisão de cada instância, né? Então, você traz um regramento mais claro e definido de como será a gestão das aplicações dos RPPS. Tá, e aí, pontos específicos da portaria. Como o Paulo falou, né? A portaria, a política de investimentos, ela não é um documento, só um documento formal que tem que ser entregue via DEPIN à Secretaria de Previdência, e aí você executa da maneira que, enfim, que for mais confortável, né, durante o ano. Não, ele é um documento de planejamento, ele é um documento de planejamento vinculado, como eu falei, àquela sua meta atuarial, aquele que você tem que cumprir. Então, a própria portaria ela diz o seguinte, estratégia da alocação, limite máximo e mínimo, as bandas têm que ser mais estreitas. Assim, quando você coloca quando você coloca limites máximos e mínimos, copia e cola da resolução, é um sinal, né? Isso para as auditorias. Eu acho que começa a existir essa maior ênfase em auditoria operacional, em performance das aplicações. Isso para as auditorias é um indício de que não houve realmente o necessário planejamento, né, de aplicação. A portaria também traz um ponto crucial, foi colocado pela resolução, lá no artigo 4º, quando trata das políticas de investimento, a definição do plano de contingência. Então, assim, eu tenho um determinado fundo que eu investi, que é um fundo fechado, que eu não consigo sair, e que, por condições de não ter liquidez no mercado secundário, por exemplo, um determinado ativo, esse fundo, de certa forma, está provisoriamente parado na minha carteira. Então, eu vou ter que definir na minha política de investimento, isso, né, ao longo dos anos, definir na minha política de investimento qual é a estratégia de desfazimento desse recurso com o mínimo de prejuízo possível, dado a minha diversificação na carteira, né? E aí, por que isso? Porque eu falei que foi dado uma luz aí nesse sentido de planejamento do que fazer com os recursos. Porque, ao final de cada exercício, né, na verdade, assim, no início do exercício posterior, ao aprovar a política de investimento, obviamente, será necessária a apresentação de um relatório mostrando que o que você fez no exercício anterior, né, se você se comprometeu naquele mandato a cumprir aquela determinada política, a cumprir aquela meta, né, aquela meta atuarial, se você cumpriu, e se não cumpriu, por que as justificativas têm que ser apresentadas ao Conselho Deliberativo e Fiscal e ficar a cargo dos órgãos de controle, né? Então,
Resumidamente, a política estabelecida e trazida de maneira mais clara pela portaria 1467 é o seguinte: você tem a definição dos órgãos, né? O Conselho Deliberativo aprova a política de investimento, ou seja, aprova um mandato para diretoria executiva, gestor de recursos, comitê de investimento, né? Um mandato para que seja exercido ao longo do ano. Então, toda a sua execução ela vai estar vinculada àquilo que foi planejado, à sua política que foi pactuada. E esses membros eles vão executar as aplicações, né, que a gente recebe as informações via daí, mês a mês, e no final você tem uma prestação de contas, né, aquela regra lá de accountability, você tem a prestação de conta para os conselhos fiscal e deliberativo, né? E aí, só lembrando que isso já é antigo, mas a questão da modificação da política ela é tão importante, ela é um instrumento tão forte de planejamento, né, enfim, um instrumento realmente de mandato do que você tem que cumprir para depois prestar conta, que a própria resolução e a portaria, lá no artigo 101, ela diz que a política ela pode ser modificada, mas apenas em 2 casos. Mudança de legislação e cenário macroeconômico, né? Alguma condição adversa, sei lá, uma pandemia, você pode modificar a política de investimento justificadamente e passar por todo esse processo de aprovação do Conselho Deliberativo. E também a questão da mudança normativa. Foi imposto agora os empréstimos consignados via resolução, a aprovação, a deliberação via portaria. Então, agora eu consigo modificar minha política de investimento, porque isso é justificável, né, para fins das normas. Mas, assim, só esses 2 casos, né, porque a gente recebe muita questão de possibilidades de modificação da política ao longo da execução, e a resolução e a portaria ela é bem restritiva quanto a isso, né? Tá. Credenciamento das instituições, dentro do instrumento de planejamento, né? Então, a gente tem a política de investimento, tem o credenciamento das instituições, isso é colocado lá no início lá da resolução, artigo 1º. Então, a unidade gestora deverá atestar formalmente, isso já existia, né? E todos esse leque aí de situações de credenciamento de instituições e seleção de ativos, isso já existia na portaria 519, vocês fazem. A gente está em processo de modificação daqueles termos de credenciamento. Eu espero que até o final do mês a gente publique lá no site da Secretaria os novos termos de credenciamento, já com base nas vinculações, né? A portaria 4963, da portaria 1467 da resolução 4963. E aí o ponto principal na questão do atestar formalmente no credenciamento, um ponto principal não, mas um ponto que foi modificado, foi essa necessidade de experiência mínima de quem faz a gestão de ativos de terceiro, né? Experiência mínima de 5 anos dos profissionais que fazem essa gestão. Então, em relação ao que existia anteriormente, isso foi modificado. Também foi modificado, pessoal, com relação ao termo de credenciamento, que são esses documentos que eu falei que a gente está em processo de atualização, a necessidade de atualização desses termos. Antes a gente tinha 1 ano, agora a gente tem 2 anos de atualização daquelas instituições que serão credenciadas para o RPPS, né? Ou seja, o termo de credenciamento é o relacionamento entre RPPS, né, entre unidade gestora e entidade credenciada. E aí, termo de credenciamento, eu falei que a gente tem planejamento, credenciou, seleciona ativos, execução. Termo de credenciamento assinado vincula o RPPS a aplicar com aquela determinada instituição? Não. Termo de credenciamento é um passo antes da aplicação. Não vincula o RPPS, ele vale por 2 anos, mas não vincula o RPPS de aplicação com aquela instituição que foi credenciada. E aí, assim, entrando na parte de execução, alocação dos recursos, a gente tem o grande achado da resolução 4963, isso já desde 2018, que é a questão da obrigatoriedade dos comitês de auditoria de risco no administrador fiduciário ou no gestor de recursos dos fundos de investimento, que foi até o questionamento que o Paulo também fez, né? A portaria ela vem esclarecendo também essa necessidade de verificação na alocação dos recursos. A gente publicou aí, eu acho que foi dia 9, né? Dia 9 agora, a nova lista exaustiva das instituições que atendem essas regras, com base lá na informação do Banco Central e na autorização como administrador de carteira na CVM. Então, foi publicada, está lá no site da Secretaria de Previdência. E
saindo do credenciamento, entrando na seleção de ativos, nessa execução das aplicações, a portaria também traz condições mínimas na verificação da seleção dos ativos. Então, quando a gente olha artigos 108 a 111 da portaria, ela traz critérios objetivos que são minimamente verificados. Uma regra geral no artigo 108, verificação do regulamento do fundo, identificando os riscos, né, a política de investimento do fundo, aonde esse fundo pode investir, quais são as regras, o que é vedado por esse fundo, se os ativos finais investidos por esse fundo estão de acordo com a regulamentação, com a resolução 4963, comparação, né, eu acho que ficou muito mais fácil com a resolução 4963, a questão das nomenclaturas dos fundos de investimento, seguindo as instruções da CVM, né, a regulamentação da CVM. Então, ficou muito mais fácil comparar fundos de ações entre si, fundo de renda fixa entre si. Então, assim, essa necessidade de comparação com instrumentos similares, a portaria também coloca como documentação necessária na seleção dos ativos, né, o histórico de performance em relação a outros produtos, enfim. E trouxe também, lá do artigo 109, 110 e 111, critérios específicos para a seleção de fundos estruturados, né? FIP, FDIC e fundo imobiliário. E aí isso tem obviamente que isso tem um porquê, né? Foi como eu falei da questão dos títulos públicos, isso tem um histórico. A resolução ela não traz regras mais rígidas para determinados instrumentos do nada, né? Então a gente tem um histórico, né? Um percentual mais significativo de participação de alguns produtos naqueles problemas que existiram. Então, o Conselho Monetário Nacional diz, opa, peraí, então vai ter que ter alguns critérios a mais que tem que ser observados. Então, a resolução diz, regra do skin in the game. O que é skin in the game? O quanto o gestor tem que colocar lá também no fundo de investimento. O gestor tem que ter 5% do capital subscrito. É até maior do que o fundo de pensão também. O fundo de pensão é 3%. O gestor tem que comprovar os 3 desinvestimentos nos últimos 10 anos. Se for por meio de FIP, também tem que ser por entidade, o FIP considerado entidade de investimento. FDIC, só cota sênior. FDIC não padronizado não pode. Baixo risco de crédito dos direitos creditórios. Fundo imobiliário, vedação de ativos emitidos por securitizadoras, ou seja, esses ativos não podem constar na carteira dos fundos imobiliários dos RPPS. Então, assim, o CMN, diante da verificação de algumas inconsistências que eram observadas, trouxe uma regulamentação mais rígida, razão pela qual também tem critérios adicionais para escolha de determinados tipos de fundo, né? E aí um ponto específico. Eu falei um pouco sobre a questão, enfim, só introduzir esse termo dos fundos estressados, mas assim, qualquer fundo que o RPPS ele não tenha, ele tem uma necessidade de liquidez e ele vai ter que investir em determinado fundo que é fechado, que é mais difícil de sair, que enfim, que tem toda uma estruturação para a saída. A exemplo do que existe hoje em algumas carteiras dos regimes, que foram aplicações passadas, você tem que apresentar um atestado de compatibilidade, né? Você tem que mostrar que aquilo é compatível justamente com o que você tem que entregar com a estrutura do seu passivo, né? E esse atestado de compatibilidade, deve ser verificado pela unidade gestora do RPPS. Um outro ponto, assim, distou um pouco dessa sequência aí do fluxo do planejamento, execução, monitoramento e checagem das aplicações, mas uma modificação que houve foi em relação à regra dos investidores qualificados e profissionais. Se vocês observarem, lá na antiga portaria 519, existia mais critérios, né? E agora, para investidor qualificado, o RPPS ele precisa ter 10 milhões e estar certificado em um dos níveis de progestão, a partir do nível 1, e investidor profissional, né, para adquirir produtos destinados a investidores profissionais, o RPPS tem que possuir o nível 4 no progestão e R$500 milhão investido, né, comprovado via daí. Então, saiu aquele critério do CRP, saiu aqueles outros critérios, a gente observou, isso foi discutido também no grupo de trabalho, que
esse do progestão, né, que é um critério qualitativo, e o quantitativo do PL, já suprimir essa necessidade, né? Tá, eu saí da alocação, agora eu vou entrar no monitoramento, na avaliação e monitoramento de risco. O primeiro, né? Falei da questão do atestado de compatibilidade, de fundos que vão ficar na carteira do regime, e aí a gente entra no porquê que tem que ter esse atestado de compatibilidade, justamente porque por conta da incidência do risco de liquidez, né? Como é que é o fluxo de resgate da minha carteira, dos meus investimentos, né? Então a resolução ela já traz, os responsáveis eles terão que verificar a gestão do risco de liquidez das carteiras dos RPPS, e aí a portaria 128 também traz isso, né? A necessidade de verificação do risco de liquidez, tanto em relação à carteira própria, quanto em relação à carteira administrada, né? Então, assim, eu vou ter esses recursos para honrar meus compromissos, ou seja, novamente, aquilo que o Paulo falou, a gestão das minhas aplicações vai ser de acordo com o que eu tenho que entregar. Então, assim, determinado produto vai ser bom para um regime e não vai ser tão bom para o outro, por conta da diferença da estrutura do passivo dele. Bem, eu vou passar um pouco mais rápido aqui, porque uma mudança crucial que houve foi a questão da marcação, trazendo esse tópico de risco de liquidez, né? Então, assim, existe a possibilidade, que era já na portaria 402, de marcação na curva dos títulos públicos. Então, o RPPS, para marcar os títulos públicos na curva, ele precisava apresentar esses requisitos aí, de que é compatível, né, de que tem capacidade financeira para levar até um vencimento. E esse ponto especificamente, hoje, ele vale para títulos públicos e ele vale também para aqueles ativos financeiros privados emitidos, o que eu falei lá, dos 20%, né? Porque são ativos de instituições de maior porte. Instituições lá do artigo 21 da resolução. Comitê de Autoria de Risco, que está por trás disso, instituições do segmento S1, S2 e S3, lá do Banco Central, né? Então, a política já trazendo o link entre monitoramento, a política de investimento é o planejamento, e você tem que monitorar ao longo do ano. Porque você tem que verificar aqueles riscos financeiros, eu falei do risco de crédito e do risco de liquidez. O risco de crédito também é muito tratado na resolução, né? Baixo risco de crédito para os ativos financeiros privados. E aí a portaria diz, artigo 121, baixo risco de crédito para direitos, títulos e valores imobiliários e as instituições emissoras, né? Ou seja, aquelas instituições emissoras de ativos financeiros privados que os RPPS podem adquirir. Então, razão pela qual tem aquela questão do credenciamento do emissor. Nessa questão da avaliação, né, do monitoramento de riscos, trazendo um dos pilares da resolução, a portaria adentra na questão da formalização dos controles internos. Então, controles internos, no mínimo semestralmente, artigo 129 da portaria, relatórios que tragam a verificação na gestão da carteira dos RPPS desses riscos, né, que podem existir não só na questão da gestão da carteira, como na gestão operacional dos RPPS, né, a fundamentação da existência dos controles internos, né, as conclusões são levadas às instâncias superiores. Caso os controles internos sejam inadequados, né, situações de regimes que ainda não conseguem dispor de uma estruturação de controles internos, você adota medidas mais restritivas de aplicação na sua política de investimento. E aí, assim, relatório semestral de controles internos, e a portaria também trouxe a necessidade, nesse dever de monitoramento, de relatório trimestral de rentabilidade e risco da carteira, execução da carteira, atuação do comitê de investimento. O comitê de investimento está verificando se aquilo que foi planejado está sendo cumprido? Não, por quê? Então, assim, qual é o rebalanceamento da minha carteira que eu tenho que fazer, né, para conseguir bater aquela minha meta atuarial? Isso tudo registrado em ata, né? E aí a gente entra naquele outro ciclo lá, aquela outra ponta do ciclo do PDCA, que é a questão do agir. Beleza. Tem toda essa questão de planejar, executei, regras de monitoramento, e se deu problema. Tá, mas assim, problema formal em relação à norma. Aí a norma lá no artigo 27 trata da questão dos enquadramentos, né? Então, assim, existem duas formas de desenquadramento em relação à norma. Desenquadramento ativo e desenquadramento passivo. Esse desenquadramento passivo, a RPPS pode manter em carteira essa aplicação por 180 dias, né? Desenquadramento passivo, a norma diz agora que é aquele ocasionado por situações involuntárias. Então, artigo 27, parágrafo 1º, diz, as situações involuntárias são essas. Então, ele dá um rol taxativo.
Mas, mesmo assim, eu tenho que comprovar que o desinvestimento, naquele momento, ele é mais prejudicial à manutenção em minha carteira, né? E aí, não existe mais aquele prazo de 120 dias. Por mais de 180 dias, o que é que eu tenho que fazer? Fundos estressados, por exemplo. O RPPS tem que comprovar a adoção de... Está meio longo, pessoal, mas assim, é porque eu estou tentando passar por cada tópico. Tá? O RPPS ele tem que comprovar alguns encaminhamentos. Então, não é só manter na carteira, mas ele tem que comprovar que está adotando algumas diligências que são necessárias. Então, conforme a portaria específica da Secretaria, a portaria vem no artigo 152 e 153, dando essas disposições. Então, eu tenho um fundo estressado na minha carteira, eu tenho que realizar algumas verificações, né, e encaminhar para a Secretaria de Previdência o que está sendo feito em relação a esses fundos. Né, se eu estou tentando recuperar aqueles ativos, se tem estratégia de liquidação desse fundo, se eu corri atrás administrativamente para responsabilizar quem deu causa, aquele potencial prejuízo, se eu contabilizei esses recursos, esses prejuízos, né? Se eu fiz os devidos registros contábeis das variações patrimoniais, enfim, toda a sequência de providências mínimas são colocadas lá no artigo 153, né? E aí eu vou passar um pouco rápido aí sobre a questão dos empréstimos consignados, porque foi um outro ponto trazido pela portaria. O empréstimo consignado foi colocado lá pela Emenda Constitucional 103 de 2019 como um novo segmento de aplicação de recursos para os RPPS. Quem traça as diretrizes, o Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional trouxe esses empréstimos consignados lá no seu artigo 12 como uma nova modalidade de aplicação. Empréstimos consignados, rapidamente, que não é o foco aqui, mas ele é alicerçado em dois pilares. Progestão, comum para os outros investimentos. Então, progestão aqui, RPPS não tem progestão, ele pode ir até 5% do seu PL disponibilizado para os empréstimos, ele tem progestão até 10%. E o outro pilar é o pilar da capacidade de pagamento. Então, assim, capacidade de pagamento vai dizer respeito ao quê? Aos elegíveis aos empréstimos, quem são os tomadores. Então, assim, tem nota, deixa eu passar para explicar melhor. Tem nota A, o RPPS pode emprestar a todos os segurados enfim, os servidores, os aposentados e os pensionistas, né? Tem nota B, C ou D, o RPPS só pode emprestar aos aposentados e pensionistas vinculados ao regime, se tiver segregação de massa, somente aos aposentados e pensionistas do fundo de capitalização. Isso porque o CMNE achou por bem criar essa regra para minimizar esse risco moral existente entre ente federativo e segurado quando ele recebe recursos diretamente desse ente federativo, né? Então, a resolução ela traz alguns pontos importantes, são 13 parágrafos, né? Vai dos encargos financeiros aos valores da política, e a portaria também detalha esses pontos especificamente no anexo 8, seção 3, com 9 subseções, né? E aí, assim, a pergunta que eu faço para vocês, foi um ponto que veio especificamente com essa portaria 1467. Eu já posso ofertar empréstimos consignados a meus segurados? Então, precisava dessa regulamentação da Secretaria de Previdência. Veio pela 1467 a partir do 1º de julho. Eu vou modificar minha política de investimento. Então, assim, eu tenho que modificar minha política de investimento para prever, mas, assim, eu tenho condições estruturais hoje no meu RPPS para ofertar esse novo produto, né? Meu município ele tem boa capacidade financeira que me dê ganho de escala nessa nova operação. Então, talvez seja melhor aprender com quem já faz, visitar casas, fundos de pensão, igual o que existe lá como regra no Progestão, né? Então, visita as casas que já fazem, quais são os riscos existentes, para depois poder operacionalizar. E aí, só um ponto dessa questão dos consignados, é que está existindo, a gestão desses consignados é uma gestão própria. Existem alguns posicionamentos aí, que está chegando na Secretaria de Previdência, de tentativa de terceirização de carteira, de criação de alguns produtos para potencializar esses empréstimos consignados. O que é que eu falo? Entra com uma consulta, pede à instituição claramente o que é que está se pretendendo fazer, porque a gente dá um posicionamento em relação ao que a Secretaria entende, o que é que tem como está de acordo ou não com o modelo que foi estabelecido na norma. Tá?
Então, pessoal, é isso. Acho que eu passei ainda um minutinho, mas acho que deu para resumir a portaria em 40 minutos. Obrigado. Bom, a gente está com o tempo muito justo, mas acho que dá para a gente abrir para uma perguntinha. Então, quem quiser, perguntas? Se algum RPPS quiser fazer pergunta, eu passo a vez. Como ninguém fez... Madruga, só uma coisa. Ronaldo, da Mais Valia Consultoria. Você mencionou que não se deve copiar os limites mínimos da resolução, né? Botar 0 e 100, 0 e 60. Mas se eu coloco um limite mínimo, eu me obrigo a ter aquele investimento. Pelo menos essa é a interpretação. Gostaria que você comentasse isso, por gentileza. Na verdade, Ronaldo, assim, quando a gente fala da questão de não copiar os limites da resolução, é porque o que a gente observava nas políticas de investimento é que, assim, sei lá, ele sempre colocava como limite máximo aquilo que era estabelecido de acordo com o nível de progestão naquela tabelinha lá que é publicada pela secretaria. Então, vamos supor, eu posso 5% em FIP. Na verdade, um RPPS que não tem progestão, na verdade, aquele RPPS ele nem tem condições de investir em FIP, dada a estrutura do passivo dele, né? Assim, ele tem uma regra de obrigação de liquidez que talvez nem permitisse aquela aplicação em FIP. Mas aí ele já coloca, porque ele segue o limite da resolução, o DEPIN tinha uma regra de batimento que seguia esse limite da resolução, então ele simplesmente copia aquilo que está colocado dentro da resolução, sem nenhum tipo de planejamento, em algo que assim, ele nem tem condições de investir, entendeu? Então, quando a gente fala dessa questão das bandas mais estreitas, é porque isso, quando a gente foi modificar, a gente até estudou alguns artigos da questão de limites mais estreitos, indicam uma boa estratégia de planejamento, justamente para a gente não ficar com uma política de investimento só formal, assim, supérflua, entendeu? Que não vai, que realmente não houve nenhum tipo de planejamento para a execução das aplicações ao longo do ano. E a questão da estratégia mínima de investimento, realmente, se você coloca uma estratégia mínima de aplicação daquele determinado recurso, você meio que está se comprometendo naquela banda inferior a aplicar ao longo do ano naquele limite inferior, né? Então, assim, é um ponto polêmico, mas assim, a gente achou por bem, nesse momento, colocar na portaria 1467, justamente porque a gente estava vendo que, de certa forma, a política de investimento estava sendo muito negligenciada. Sabe? Entendi. Deixa eu fazer mais uma, que essa é bem importante. O Banco do Brasil e a Caixa venderam largamente para todo mundo aqueles fundos vértices. Quem aplica naquilo precisa ter o atestado de compatibilidade? Então, chegou esse questionamento para a gente via GESCOM, mas a ideia que a gente teve lá da questão do atestado de compatibilidade e da marcação na curva foi para os ativos financeiros privados e para os títulos públicos, especificamente. E isso foi tratado, inclusive, na recém-editada IPC 14, né, que trata das normas contábeis para os RPPS. Esses fundos vértices, a princípio, isso eu estou respondendo a opinião pessoal, chegou para a gente, mas a gente ainda não formalizou a resposta. A princípio, o que a gente observa é a necessidade de marcação a mercado mesmo. Tá? Bom, pessoal, agradeço imensamente a apresentação do Luiz. A gente sabe que a área dos investimentos é uma atividade importante dentro do Instituto, ela exige estudo, ela exige respaldo, né, dos órgãos que nos controlam, nos fiscalizam, e ela exige também responsabilidade. Então, a gente sai daqui com um pouquinho mais de conhecimento, mas cientes de que a gente tem muito para aprender, muito para estudar. Obrigada pela presença de todos, e agora a gente vai para a próxima palestra. Obrigada.